Logo no início, nos é mostrada uma cena dentro de uma dungeon. Vocês devem se lembrar de quando Jin-Woo começou a ir em raids junto com Jin-Ho. Em uma dessas incursões, é mostrado que são os soldados das sombras que fazem todo o trabalho pesado, enquanto Jin-Woo simplesmente fica sentado, relaxado. Fica completamente chocado ao ver isso. Então Jin-Woo explica: "Ah, é verdade. Eu nunca te mostrei isso antes. Esses soldados são parte de uma das minhas habilidades, mas é meio complicado de explicar." Os soldados derrotam todos os monstros com facilidade, e a equipe começa a coletar as gemas mágicas. Jin-Ho, ainda impressionado, senta-se e diz: "Por favor, me deixem pelo menos coletar algumas gemas mágicas." Nesse momento, um dos soldados das sombras aparece e entrega algumas gemas para ele, e Jin-Ho agradece todo animado. "Muito obrigado." Logo depois, somos levados a uma cena em um barco completamente destruído, com pedaços espalhados por todos os lados. Nesse barco, todos os soldados foram massacrados, exceto um sobrevivente. Ele estava completamente aterrorizado falando em inglês quando um homem enorme e intimidador apareceu à sua frente. Por um momento, parecia que ele estava enfrentando uma criatura mágica, mas o homem logo esclarece: "Não sou uma fera mágica, sou apenas um humano." Enquanto isso, a raid de Jin-Woo e Jin-Ho corre perfeitamente bem. Eles concluem a missão com sucesso e depois, é claro, comemoram em uma festa cheia de comida e bebida. Jin-Ho está radiante de felicidade, pois as 19 missões de quests dele estão finalmente completas. Vocês devem lembrar que Jin-Ho precisava finalizar essas quests para poder criar seu próprio guild. Era por isso que Jin-Woo estava ajudando ele, certo? O objetivo principal era obter a licença o mais rápido possível. Durante a conversa, Jin-Ho pergunta a Jin-Woo sobre seus planos. É aí que Jin-Woo explica que ele ficará fora de contato por um tempo, já que está prestes a viajar para um lugar importante. Jin-Ho, um pouco afetado, diz: "Se você realmente tem algo contra mim, pode falar na minha cara, sabe? Não precisa se preocupar. Eu não vou te incomodar mais." Ele revela que seu irmão é 10 anos mais velho e nunca gostou dele. Os dois nunca tiveram sequer uma conversa decente. Jin-Ho confessa: "Sabe, eu gostaria que você fosse o meu irmão, Jin-Woo." Jin-Woo, com um sorriso no rosto, levanta seu copo e diz: "Beleza, a partir de hoje você é meu irmão mais novo, ok?" Ao ouvir isso, Jin-Ho fica radiante de alegria e responde: "Sério? Então tá bom. Aqui, coma mais carne, por favor." Enquanto isso, somos levados para uma cena envolvendo aquele homem misterioso que foi capturado e trancado em uma prisão. Os investigadores comentam sobre ele, mencionando que ele é um hunter estrangeiro e que ficou preso dentro de um portal há 10 anos. Recentemente, um portal abriu próximo aos Estados Unidos, e ele conseguiu sair de lá. O homem não sabe falar inglês, e há especulações de que ele pode ser uma fera humanoide que assumiu a forma de um humano, ou então uma criatura mágica que consegue imitar falas humanas. Por conta disso, Hunter de rank S foi chamado para ajudar a investigá-lo. Esse Hunter é conhecido como Dong-Soo, de Washington. Eles mencionam que o nome do homem é Sung-Soo-Yoon, embora seja difícil de pronunciar. No dia seguinte, a cena muda para Jin-Woo se preparando pela manhã. Ele veste sua jaqueta, pronto para sair. Sua irmã, Jin-Ah, pergunta: "Aonde você vai?" E ele responde: "Vou fazer uma viagem de uma semana." Curiosa, Jin-Ah insiste: "Com quem você vai? Por que não me contou que tem uma namorada?" Jin-Woo ri e explica: "Não é nada disso. Eu vou com um amigo." Depois de tranquilizá-la, ele sai de casa e segue rumo ao próximo desafio. Jin-Woo chega ao castelo e aqui nos é relembrado que, na última vez que ele esteve aqui enfrentando Cerberus, ele estava no nível 20. Agora, seu nível quase triplicou. Isso significa que ele provavelmente conseguirá derrotar o chefe com muito mais facilidade desta vez. Ao entrar no castelo, Jin-Woo recebe uma notificação de uma quest e precisa coletar 10.000 almas de demônios. Logo que ele entra, é recebido por uma horda enorme de demônios prontos para atacá-lo. Enquanto isso, a cena muda para Jin-Ho, que vai conversar com seu pai. Jin-Ho explica suas intenções, mas seu pai questiona: "Você realmente acha que eu deveria deixar nossa guild sob sua liderança? Você sabe do plano de Jin-Seong, seu irmão, certo? Mesmo assim, você ainda faz esse pedido?" Jin-Ho responde com determinação: "O plano do meu irmão é colocar um estranho como líder do guild.
Isso é extremamente perigoso para a nossa companhia. Seu pai, então, menciona Jin-woo. Esse Hunter, Sung Jin-woo, é ele, não é? O mesmo que esteve envolvido no incidente da Double Dungeon, o mesmo que estava lá quando a equipe de Hwang Dong-suk foi eliminada. Além disso, ele estava presente quando os prisioneiros do departamento de supervisão morreram. E mesmo assim, ele saiu ileso de todos esses incidentes. E participou de todas as suas raids, não foi? Recentemente houve o incidente na raid envolvendo a Guild White Tiger. Jin-woo não apenas sobreviveu, mas também salvou alguns sobreviventes daquele desastre. Então, usando a ajuda dele, você conseguiu a licença de Guild Master, não foi? E agora quer que eu entregue o Guild para você? Mesmo assim, Jin-ho, determinado, insiste. Por favor, eu peço novamente, deixe o Yujin Guild sob minha responsabilidade. O pai de Jin-ho pondera por um momento e então responde. Muito bem, eu vou te dar uma chance, mas sob uma condição. Você precisa trazer Jin-woo para nossa guild. Ouvi dizer que a White Tiger está tentando recrutá-lo, então você precisa convencê-lo a se juntar a nós antes deles. Acha que consegue fazer isso? Jin-ho, confiante, responde. Sim, com certeza. Enquanto isso, a cena volta para o Castelo dos Demônios. Jin-woo já derrotou inúmeros demônios, mas percebe algo interessante. Ele não consegue extrair as almas dessas criaturas. Durante a exploração, ele encontra um passe, um tipo de permissão que permite avançar para o segundo andar. O portão para o próximo nível está um pouco distante. Então Jin-woo invoca o chefe Ice Bear que ele havia capturado anteriormente e monta nele como se fosse um cavalo. Alguns demônios tentam bloquear o caminho, mas o Ice Bear é extremamente poderoso e os destrói facilmente. Impressionado com sua força, Jin-woo decide dar a ele o nome de Tank. Em paralelo, a cena muda para Cha Hai-in, que acabou de sair de uma piscina após nadar. Ela parece estar se preparando para algo. Como de costume, todas as garotas ao redor ficam impressionadas com Cha Hai-in. No entanto, ela está visivelmente tensa, relembrando uma conversa recente com Choi Jong-in. Cha Hai-in questiona Choi sobre algo importante. Por que não estamos contando ao público sobre o avanço dos portais vermelhos? Eles já desenvolveram asas e podem chegar a qualquer momento. Por que manter isso em segredo e informar apenas algumas pessoas? Choi responde de forma prática. Isso foi uma ordem da associação. Se divulgarmos essas informações, as pessoas entrarão em pânico sem necessidade. Não se preocupe. Precisamos ficar ainda mais fortes. Nosso objetivo é fazer do nosso guild o maior deste país. Voltamos então à jornada de Jin-woo e reflete enquanto avança no Castelo dos Demônios. Quando encontrei a chave deste dungeon, achei que seria um dungeon de rank S, mas parece que a maioria dos demônios aqui são apenas de rank B alto. À medida que ele continua, Jin-woo coleta Gate Passes para acessar os andares superiores, explorando e derrotando inimigos em diferentes níveis. Ele deduz: se esta torre é como a original, deve haver 100 andares. Passando por cada andar, Jin-woo mantém seu foco, mesmo com o tempo limitado. Ele sabe que prometeu a Dina que voltaria para casa dentro de uma semana, e apesar de quase não precisar comer, ele sente a pressão do prazo. Finalmente, depois de muito esforço, Jin-woo consegue coletar as 10.000 almas de demônios necessárias. Ele chega ao andar 49, mas para alcançar os 50, ele terá que enfrentar Ashborn Vulcan, o rei demônio, que governa os andares inferiores do castelo. Enquanto isso, outra cena começa a se desenrolar. A cena muda para 2 membros da guilda White Tiger, que estão investigando a localização de Jin-woo. Eles vão até a casa dele, mas o encontram ausente. Apenas sua irmã, Jin-ah, está em casa. Frustrados, eles inicialmente acham que perderam tempo, mas um deles revela, ao que o homem responde calmamente: esse é o meu trabalho. Voltamos ao Castelo dos Demônios, onde Jin-woo está liderando sua Shadow Army. Ele ordena: deixem o chefe para mim. O resto, vocês podem lidar. Sua Shadow Army avança contra os demônios, com Ygritte mostrando toda sua habilidade em combate. Jin-woo observa com satisfação enquanto explica: e não deixou a cidade. Sua última localização foi registrada bem no centro dela. Surpresa, Dina pergunta: como você sabe disso? O número de soldados, sua inteligência e poder mágico aumentaram consideravelmente. Apesar disso, ele se pergunta por que o grande chefe, Ashborn Vulcan, ainda não se moveu. Por que ele está apenas sentado lá? Por quanto tempo ele vai ficar assim? De repente, como num piscar de olhos, o chefe desaparece
e reaparece diretamente sobre eles, surpreendendo até mesmo Ygritte. Sem perder tempo, o chefe ataca brutalmente, forçando Jinwoo a intervir. Jinwoo se posiciona e encara o chefe diretamente. O que você fez com os outros? Com um único soco, ele arremessa o Rei Demônio para longe, que se levanta com um grito ensurdecedor. Jinwoo rapidamente percebe que esse é um dos poderes especiais do chefe, um rugido intimidador. O Rei Demônio avança com uma velocidade assustadora, quase impossível de acompanhar. Quando está prestes a atacar, Jinwoo chama Iron para invocar seu escudo, protegendo-se dos golpes contínuos e ferozes. Cada movimento do chefe é imprevisível, e Jinwoo logo percebe que o inimigo é capaz de ler suas ações, tornando a batalha ainda mais desafiadora. Ele pensa rapidamente: preciso atacar sua cabeça menor. Mas, antes disso, preciso interromper essa movimentação caótica. Jinwoo, então, corre em direção a uma estrutura próxima, usando o ambiente para criar uma estratégia. A luta está cada vez mais intensa, com cenas de ação incríveis e um clima de tensão crescente. Enquanto isso, em outro lugar, Dong-su encontra Sang, o misterioso homem que foi encontrado em condições estranhas. Observando-o, Dong-su comenta ironicamente: então, os monstros mágicos agora conseguem assumir forma humana? Sang responde calmamente: se quiser, pode fazer um teste de DNA. Eu não estou mentindo. Frustrado com a situação, Dong-su resmunga: me deram um trabalho completamente inútil. Sang, no entanto, mantém a calma e pergunta: posso te fazer uma pergunta? Dong-su grita: cale a boca! Santu responde: você sabe muito sobre os portais e as bestas mágicas? Dong-su responde: o que está dizendo? O que você quer dizer com isso? Santu então explica: portais e bestas mágicas são apenas um aviso, uma calamidade que está por vir. Dong questiona: calamidade? O que você está dizendo? Santu continua: sim, a maior calamidade que o mundo já viu. Eu tenho um único objetivo: pedir essa calamidade. Dong-su responde com desdém: isso é besteira. Você sabe quantos caçadores existem neste mundo? Se reunirmos todos, poderemos derrotar qualquer ameaça. Santu, porém, é firme. Você pode reunir quantos caçadores quiser, mas não conseguirá enfrentar aquele poder. Todos serão devorados e destruídos. Dong-su, surpreso, responde: você também tem um pouco de poder. Nesse momento, Dong-su começa a se irritar ainda mais e provoca: porém você, uma besta mágica, tem um nome humano. E você tem esposa e filhos também. Me diga, qual é o nome do seu filho? Você se lembra dele? Santu então revela calmamente: o nome do meu filho é Jinwoo. Dong-su, chocado, responde: então, você é o pai de Jinwoo. Santu, com uma expressão séria, observa: por que tanta intenção de matar em você? Dong-su, irritado, diz: eu não vou responder a nenhuma das suas perguntas. Santu, com calma, retruca: me diga então o que você tem a dizer. Dong-su responde com frieza: eu só posso te dizer uma coisa. Seu filho já foi morto, e se você tem palavras finais, então vá até o inferno para encontrá-lo. Então Santu diz: você pode ir até lá e contar para ele pessoalmente. Nesse momento, a tensão entre eles cresce ainda mais. Enquanto isso, vemos uma nova cena de Jinwoo e sua armada avançando. Basicamente, ele já havia derrotado o poderoso inimigo do Andar 50 e agora ele segue em frente. Ele encontra um novo oponente, o Esqueletal Rei, e também o derrota, o que faz seu nível subir. Em outro lugar, vemos uma cena de destruição, onde um prédio foi totalmente destruído. Alguns bombeiros e oficiais comentam: eu ouvi dizer que quando caçadores de Rank S lutam, a força deles causa destruição em toda a área ao redor. Felizmente, nós não estávamos naquele prédio, ou a luta teria acabado com todos nós. Com um simples piscar de olhos, a luta começou e terminou. Dong-su perdeu. E agora? Onde está Santu? De volta a Jinwoo, vemos que sua comida acabou, e ele chegou ao andar 75. Faltam apenas 25 andares para ele completar sua jornada. O tempo está se esgotando, e ele tem pressa. E revela que recebeu um anel de grande boss do andar 50, e esse colar foi dado a ele pelo esqueleto que acabou de derrotar. Esses itens têm efeitos muito poderosos. Pelo que está sendo mostrado na tela, parece que há um outro boss de nível 2 restante. Além disso, há um vidro raro, mas que não tem muita utilidade para Jinwoo, então ele decide dar para outra pessoa. Se os soldados mágicos tiverem esse item, sua força aumentará consideravelmente. Além disso,
ele tem uma Random Loot Box, que ele havia escolhido como recompensa de uma missão, mas agora ele não pode mais obter esse item, e isso o faz se arrepender um pouco. Ele também encontra uma chave, mas sem nenhuma informação sobre ela. Quanto ao fragmento da árvore do mundo, ele já conseguiu 2 ingredientes para criar o Life Essence, faltando apenas um para que ele consiga salvar sua mãe. Mas por enquanto, ele precisa voltar, e na próxima vez que retornar, ele pretende conseguir esse ingrediente. O episódio termina aqui e o próximo virá na próxima semana. E aí, pessoal, trouxe o vídeo o mais rápido possível para vocês. Então, não se esqueçam de dar aquele like e se inscrever no canal. Deixe nos comentários se vocês querem mais vídeos sobre esse anime ou outros. Até a próxima!